Miguel fez o impensável. Saiu de casa no meio da madrugada sem olhar para trás. Disse à esposa que viajaria a trabalho no dia seguinte, mas não conseguiu esperar. Algo dentro dele pulsava com força demais para ignorar. A chuva caía como se o céu estivesse tentando lavar seus pensamentos, mas a culpa continuava grudada em sua pele como a roupa molhada que ele usava. Enquanto dirigia pela autoestrada do Alentejo, o limpador de para-brisa lutava para acompanhar o ritmo da tempestade. Miguel apertava o volante com força, como se assim pudesse manter o controle de algo. Mas ele já havia perdido o controle. Há 3 meses, num posto de gasolina isolado, algo aconteceu. Algo que ele não conseguiu esquecer. Naquela noite, tudo parecia comum. Parou para abastecer, foi ao banheiro, lavou as mãos. Mas então, ao abrir a porta, viu um homem parado ali, ao lado do espelho. Alto, calado, com um olhar que não precisava de tradução. Por um instante, ficaram imóveis, como se o mundo lá fora tivesse parado. Miguel passou por ele, mas sentiu o olhar acompanhar seus movimentos. Não houve palavras. Não houve nomes. Apenas uma conexão silenciosa que atravessou a pele e chegou direto ao que Miguel escondia de todos, até de si mesmo. Após aquele encontro breve e sem explicações, Miguel voltou para casa como se nada tivesse acontecido. Mas a lembrança ficou. Cresceu. O silêncio daquela noite se tornou ensurdecedor. E agora, no meio da madrugada, ele estava de volta à estrada, guiado mais por impulso do que por direção. Ele não sabia o que esperava encontrar no quilômetro 92. O posto de gasolina ainda funcionava 24 horas. As luzes frias piscavam no escuro. Miguel estacionou, desceu do carro, entrou. O lugar parecia congelado no tempo. O banheiro estava limpo. Vazio. O silêncio ali dentro pesava mais do que o som da chuva lá fora. Diante do espelho, Miguel olhou para si. Não procurava feridas, mas respostas. Quem ele era naquele reflexo? Um marido. Um profissional de sucesso. Ou apenas alguém tentando entender por que uma lembrança de 10 minutos havia abalado sua vida inteira. Não encontrou respostas ali. Apenas mais perguntas. Voltou ao carro, ligou o motor e dirigiu-se em rumo por algumas horas. Quando o sono venceu a tensão, parou num motel barato na beira da estrada. O recepcionista nem levantou os olhos. Miguel pegou a chave, entrou no quarto, largou a mala num canto e deitou-se sem tirar os sapatos. Não era o corpo que doía. Era o vazio. Na manhã seguinte, a chuva havia virado garoa. Miguel caminhou até um restaurante próximo. Pediu café e pão, mas não tinha apetite. Seus olhos voltavam sempre para a porta de entrada, como se esperasse que algo, ou alguém, aparecesse. Sentia-se tolo por isso. Mas não conseguia evitar. E então, aconteceu. A porta se abriu. Um homem entrou, sacudindo a água dos ombros. Miguel olhou, sem querer parecer óbvio, mas o coração acelerou. Era ele. Os mesmos olhos calmos. O mesmo andar tranquilo. Ou apenas sua mente projetando desejo no rosto de um desconhecido. O homem se sentou numa mesa do outro lado. Miguel desviou o olhar. Não sabia o que fazer. Levantar e ir embora. Ficar e fingir que nada sentia. Ele se obrigou a respirar fundo, mas o ar parecia denso. O tempo passou devagar. O garçom trouxe o pedido do homem. Eles não trocaram palavras. Mas em algum momento, os olhos se encontraram. 1 segundo. 2. E algo ali acendeu. Não havia certeza, apenas intuição. Mas ela era forte. Forte o suficiente para fazer Miguel querer ficar. Quando o homem levantou e caminhou em direção à sua mesa, Miguel não recuou. Esperou. Ele parou ao lado e fez um gesto discreto com a cabeça, como quem pede permissão para sentar. Miguel assentiu. Nenhuma palavra foi dita. Apenas presença. Sentaram-se frente a frente. O barulho de talheres e conversas ao fundo parecia distante. O silêncio entre eles era cheio. Vivo. Como se os dois entendessem que aquele reencontro, mesmo não confirmado, era mais do que coincidência. Miguel pensou em falar algo, mas não sabia por onde começar. O homem tampouco dizia nada. Olhava, tranquilo, com a mesma intensidade de meses atrás. Não havia cobrança. Só espera. Miguel então quebrou o silêncio com a voz baixa, mas firme. Disse que não sabia porque havia voltado ali, mas que não conseguia esquecer. Que havia tentado seguir em frente, mas falhado. Que não sabia o que aquilo significava, mas sabia que era real. O homem ouviu sem interromper. E quando respondeu,
Foi com a mesma calma que carregava nos olhos. Disse que também lembrava. Que também tinha pensado naquilo mais vezes do que gostaria de admitir. Não houve toque. Não houve promessas. Apenas duas pessoas sentadas frente a frente, tentando entender o que fazer com uma verdade que se recusava a desaparecer. A chuva voltou a cair com força quando saíram do restaurante. Caminharam lado a lado, em silêncio. O motel não ficava longe. Quando chegaram, Miguel hesitou por um momento diante da porta. Mas depois abriu, e entrou. O homem o seguiu. E com isso, algo novo começava. Sem definições. Sem planos. Apenas presença. Miguel não dormiu naquela noite. Mesmo deitado, com o corpo cansado e os olhos pesados, a mente continuava girando em círculos. Daniel estava no quarto ao lado, sentado na poltrona, olhando para a janela como se também procurasse algo do outro lado da chuva. Nenhum dos dois falava. E, de algum modo, aquele silêncio era mais honesto do que qualquer conversa. Ao amanhecer, Miguel saiu antes mesmo do despertador tocar. Precisava de ar. Caminhou até o mirante que ficava a alguns metros do motel. Lá de cima, via-se a estrada se perder no horizonte, molhada, solitária. Perguntava-se como algo tão breve havia tomado tanto espaço dentro dele. Um encontro de minutos, sem palavras, sem promessas, mas que voltava como se fosse uma ferida aberta. Daniel o encontrou ali pouco depois. Não disse nada. Apenas ficou ao lado, compartilhando o silêncio. Durante alguns minutos, os dois observaram a paisagem. Miguel pensou em falar, em perguntar quem ele era, de onde vinha, porque também havia voltado. Mas não perguntou. Ainda não. Voltaram juntos para o motel. Tomaram café na recepção, onde a funcionária apenas acenou com a cabeça, indiferente. Sentaram-se numa mesa próxima da janela. A chuva havia parado, mas o céu seguia carregado. O ambiente ao redor parecia suspenso, como se tudo estivesse esperando que eles tomassem uma decisão. Foi Miguel quem começou. Falou com dificuldade, tentando organizar os pensamentos. Disse que não entendia o que estava sentindo, mas sabia que não era algo passageiro. Daniel escutava em silêncio, sem interromper, sem julgar. Quando respondeu, foi com a mesma serenidade da noite anterior. Disse que não esperava nada, mas que também não fingiria que aquilo não existia. A conversa avançou devagar. Nenhum dos dois queria correr. Miguel falou de Ana, da vida que tinha construído, do casamento que parecia sólido por fora, mas vazio por dentro. Falou de como se sentia como um espectador dentro da própria rotina. Daniel contou pouco sobre si, mas deixou claro que também carregava dúvidas, que também passava noites em claro tentando entender o que ainda fazia sentido. Não houve confissões dramáticas, nem revelações dolorosas. Apenas um reconhecimento mútuo de que havia algo ali, algo verdadeiro, mesmo que ainda sem nome. Era como se estivessem reaprendendo a ouvir, a olhar, a sentir. Mais tarde, saíram para caminhar. Foram até um parque próximo, onde o chão ainda estava úmido e as folhas coladas às calçadas. Miguel falava menos agora. A presença de Daniel, tranquila e firme, parecia trazer algum tipo de equilíbrio. Não alívio, mas uma pausa. No final da tarde, sentaram-se num banco de pedra. O sol tentou romper as nuvens, sem sucesso. Miguel perguntou, com a voz quase sussurrada, se Daniel já havia passado por algo parecido. Ele assentiu. Disse que sim. Que já havia se calado por medo. Que já havia se afastado de pessoas importantes por não saber como explicar o que sentia. Miguel ficou em silêncio depois disso. Não havia o que dizer. Mas algo mudara. Ele já não se sentia mais sozinho. A dúvida continuava ali, mas agora havia alguém dividindo o peso dela. No caminho de volta ao motel, Miguel parou diante da porta. Olhou para Daniel, que não fez nenhum gesto. Apenas esperou. Miguel disse que precisava de tempo. Que não queria machucar ninguém, nem a si mesmo. Daniel respondeu que entendia. Que não estava ali para exigir nada. Naquela noite, cada um dormiu no seu quarto. Mas o silêncio entre eles já não era um muro, era uma ponte. No dia seguinte, Miguel acordou antes do sol. Sentia o peito apertado, mas pela primeira vez em muito tempo, não era medo. Era outra coisa. Um tipo de urgência que não nascia da culpa, mas da vontade de entender. De olhar para dentro. Saiu do quarto, cruzou o pátio do motel e foi até a porta do quarto de Daniel. Bateu levemente. Quando ele abriu, os dois se olharam por alguns segundos. Miguel não disse nada. Também não entrou. Apenas ficou ali, diante dele, como quem se permite ser visto.
Daniel não sorriu, mas seus olhos transmitiram algo difícil de explicar. Um tipo de aceitação silenciosa. Miguel então falou. Disse que não sabia como aquilo ia acabar. Mas que estava disposto a descobrir. Que não queria mais fugir. Daniel apenas assentiu. A chuva recomeçou lá fora. E naquele instante, Miguel entendeu, às vezes, o primeiro passo não é correr. É ficar. Miguel tentou partir. Acordou cedo, arrumou a mala com pressa, jogou as roupas dentro como se pudesse enterrar junto a dúvida que o corroía por dentro. Deixou um bilhete simples na recepção do motel e saiu sem se despedir. Pensava que, ao colocar quilômetros entre ele e Daniel, conseguiria apagar o que sentia. Mas a verdade viajava com ele, presa no peito. Durante horas, dirigiu-se sem destino. Passou por vilarejos pequenos, por pontes estreitas, por placas que não lembrava de ter visto antes. Nada parecia familiar. Nem a estrada. Nem ele mesmo. Parou para abastecer num posto antigo e, ao olhar o próprio reflexo na janela do carro, não reconheceu o homem que via. Estava cansado de fugir. Mas fugir ainda parecia mais fácil do que encarar. Pensou em Ana. Na casa silenciosa onde ela o esperava. Nas mensagens que evitava ler. No jantar que ela talvez já estivesse preparando. Pensou em como aprenderam a viver juntos sem se verem de verdade. A rotina havia preenchido os espaços que antes eram ocupados por afeto. Agora, eram apenas gestos automáticos. Beijos sem urgência. Sorrisos por educação. Quando chegou à cidade, estacionou o carro em frente ao apartamento. Olhou para a varanda onde tantas vezes sentou com Ana tomando café. Aquilo ainda era dele. Entrou devagar. Ela estava na cozinha, falando ao telefone. Sorriu ao vê-lo, mas o sorriso não alcançou os olhos. Miguel percebeu que ela havia notado sua ausência, mas escolhera não perguntar. Como sempre. Durante os dias seguintes, Miguel tentou se encaixar de novo na vida antiga. Compareceu ao trabalho, jantou com Ana, respondeu e-mails. Mas tudo parecia fora de lugar. Como um ator repetindo falas de uma peça que já não fazia sentido. À noite, deitado ao lado dela, sentia o peso do que não dizia. Ela dormia de costas, como sempre. E ele ficava acordado, preso entre o arrependimento e o medo. Na manhã de sábado, Ana finalmente falou. Disse que ele estava distante. Que algo havia mudado. Miguel não conseguiu negar. Também não soube explicar. Disse apenas que precisava entender o que estava acontecendo dentro dele e Ana não gritou. Não chorou. Apenas olhou para ele com uma tristeza quieta, como quem pressente a verdade, mesmo que não ouça as palavras. Naquele mesmo dia, Miguel decidiu sair de novo. Mas agora, não para fugir. Pegou apenas o essencial, entrou no carro e voltou para a estrada. Não ligou o GPS. Seguiu pelas curvas conhecidas do Alentejo até encontrar o mesmo hotel. O recepcionista o reconheceu. Entregou a chave sem fazer perguntas. Daniel ainda estava lá. Encontrou-o sentado no mesmo banco do mirante onde haviam estado antes. O vento soprava forte. Miguel sentou ao lado dele sem dizer nada. Durante minutos, nenhum dos dois se moveu. Até que Miguel falou. Disse que havia tentado voltar. Que havia tentado esquecer. Mas que, mesmo diante do silêncio, algo dentro dele continuava gritando. Daniel escutou. E quando respondeu, foi direto. Disse que não estava ali para ser salvação de ninguém. Que não queria ser sombra de uma dúvida. Mas também disse que entendia. Que também já havia tentado viver uma vida que não era sua. Miguel assentiu. Estava cansado de fingir. Cansado de se esconder atrás de expectativas. Disse que nunca havia se sentido tão exposto e, ao mesmo tempo, tão livre. Que estar ali, com Daniel, era talvez o momento mais verdadeiro da sua vida. Eles voltaram ao motel juntos. Mas não para repetir o passado. Dessa vez, ficaram na varanda, conversando. Compartilharam histórias que nunca haviam contado a ninguém. Daniel falou sobre o pai, sobre o irmão com quem não falava há anos. Miguel falou sobre os medos de infância, sobre o que significava crescer num ambiente onde sentimentos eram calados com vergonha. Durante horas, apenas falaram. Até que o cansaço os venceu. Dormiram em camas separadas, mas com a certeza de que algo estava mudando. No silêncio da madrugada, Miguel não sentia mais culpa. Sentia dúvida, sim. Mas agora misturada com um tipo de paz. Na manhã seguinte, Miguel recebeu uma mensagem de Ana. Não perguntava onde ele estava. Só dizia, cuida de ti.
Ele ficou olhando a tela do telefone por alguns minutos. Depois, apagou a notificação e respirou fundo. Sabia que o caminho pela frente seria difícil. Sabia que teria que enfrentar verdades incomodas, olhares julgadores, talvez perdas. Mas também sabia que não podia mais viver negando quem era. O reencontro com Daniel havia despertado mais do que lembranças. Havia acendido algo que ele não estava disposto a apagar de novo. Miguel não sabia como dizer. Passou dias ensaiando frases, tentando encontrar uma forma que doesse menos. Mas percebeu que não havia como suavizar a queda de uma verdade que demorou anos para vir à tona. Naquela tarde de domingo, Ana estava sentada no sofá, com um livro nas mãos, os olhos perdidos nas páginas, mas a mente longe dali. Miguel a observava, tentando lembrar do tempo em que bastava estar ao lado dela para se sentir inteiro. Esse tempo já havia passado. Ele se aproximou devagar, sentou ao lado dela e ficou em silêncio por alguns segundos. Depois disse que precisava falar. Ana fechou o livro, colocou-o sobre a mesa e se virou para ele. Miguel respirou fundo. Disse que havia algo dentro dele que já não conseguia mais esconder. Algo que vinha crescendo havia muito tempo, mas que agora já não era mais possível calar. Falou com calma. Contou sobre a confusão, sobre os pensamentos que vinha evitando, sobre o que havia sentido ao reencontrar Daniel. Não entrou em detalhes. Não precisava. Ana não interrompeu. Ouviu tudo em silêncio. Apenas seus olhos mudaram. Primeiro espanto. Depois compreensão. E por fim, uma tristeza serena, como quem vê algo se quebrar lentamente. Quando Miguel terminou, ela ficou alguns segundos em silêncio antes de responder. Disse que sempre soube que algo estava errado. Que sentia sua ausência mesmo quando ele estava presente. Que não odiava ele por isso. Mas que também não sabia mais se poderia continuar. Miguel não pediu que ela entendesse. Apenas agradeceu por escutar. Aquela conversa não terminou com gritos, nem com portas batendo. Terminou com respeito, com lágrimas silenciosas, com a sensação de que, apesar da dor, era o certo. Nos dias seguintes, Miguel organizou suas coisas. Ainda não sabia para onde iria, nem o que faria. Mas sabia que não podia mais viver sob uma máscara. Informou que se afastaria do trabalho por um tempo. Precisava pensar, respirar, ser. Recebeu mensagens de colegas e familiares, algumas curiosas, outras gentis. Ignorou quase todas. Procurou um lugar onde pudesse ficar alguns dias. Encontrou uma casa simples perto do mar, isolada o suficiente para ouvir os próprios pensamentos. Era fim de tarde quando chegou. O céu começava a se abrir depois de dias de nuvens. Ele entrou, deixou a mochila no chão e ficou diante da janela, observando o oceano em movimento. Naquela noite, pela primeira vez em muito tempo, dormiu sem remédio, sem insônia, sem pesadelos. O corpo ainda doía, mas era uma dor diferente. Era dor de reinício. Na manhã seguinte, enquanto preparava café, recebeu uma mensagem. Um número desconhecido. 3 palavras: você está bem. Miguel soube imediatamente quem era. Leu a mensagem várias vezes antes de responder. Disse apenas: estou tentando. E você? A resposta veio em minutos. Também. Depois disso, silêncio. Mas era um silêncio cheio. Carregado de sentido. E de algo que Miguel ainda não sabia nomear. No dia seguinte, Daniel enviou a localização de uma vila costeira. Disse que estaria por lá por uns dias, sem pressão. Miguel não respondeu de imediato. Precisava ter certeza de que sua decisão não era fuga, mas escolha. Pensou por horas. Saiu, caminhou pela areia, ouviu o mar, sentiu o vento no rosto. Ao fim da tarde, enviou apenas uma frase: estou indo. Pegou o carro no dia seguinte e seguiu pelas estradas estreitas, pelas curvas sem sinalização, pelas paisagens que se abriam como promessas. Chegou à vila no fim do dia. O céu alaranjado tingia as casas brancas e o mar refletia a luz suave do entardecer. Estacionou perto do cais e desceu. Daniel estava ali, sentado no fim do pier, as pernas balançando sobre a água, os olhos voltados para o horizonte. Miguel se aproximou devagar. Sentou ao lado. Nenhum dos dois falou por alguns minutos. Depois, Daniel quebrou o silêncio. Disse que não esperava nada. Que não sabia o que poderia ser aquilo entre eles. Mas que estava ali, disponível para descobrir. Miguel respondeu que também não tinha todas as respostas. Mas que, pela primeira vez, não estava com medo das perguntas. Voltaram para a pousada simples onde Daniel estava hospedado. Ficaram sentados na varanda até tarde, falando pouco. Era o tipo de silêncio que não sufoca.
que acolhe. Miguel sentia que algo dentro dele havia mudado para sempre. Não era só sobre Daniel. Era sobre ele mesmo. Sobre finalmente parar de fugir. Sobre aceitar que sua história não precisava seguir o roteiro que outros escreveram. Naquela noite, antes de dormir, pensou em tudo o que havia deixado para trás. E, pela primeira vez, não sentiu arrependimento. Miguel acordou cedo. A luz da manhã entrava pelas frestas da janela da pousada, e o som do mar vinha suave, como um lembrete de que o mundo seguia em movimento. Sentou-se na beira da cama por alguns minutos, sentindo o chão frio sob os pés. Ainda não sabia o que viria a seguir, mas, pela primeira vez em muito tempo, não sentia pressa. Daniel estava na varanda, segurando uma caneca de café. Miguel se aproximou em silêncio. Sentou-se ao lado dele. Nenhum dos dois falou por um tempo. A tranquilidade daquele momento era diferente de tudo o que Miguel já havia vivido. Era como se o simples ato de estar ali fosse resposta suficiente. Durante aquele dia, caminharam pela vila, almoçaram num restaurante modesto, trocaram histórias do passado com naturalidade. Não faziam planos, não discutiam o futuro. Viviam o presente com uma leveza rara. Miguel sabia que aquilo não era um conto de fadas. Que ainda haveria dúvidas, medos, ruídos. Mas também sabia que não estava mais sozinho dentro de si. No fim da tarde, sentaram-se novamente no pier. O céu começava a escurecer, mas não havia pressa para sair dali. Miguel pensou em tudo o que deixara para trás, a casa, a rotina, os silêncios. Pensou em Ana. Imaginou como ela estaria. Sabia que a dor dela não seria passageira. Mas também sabia que continuar vivendo uma mentira seria um tipo de violência que nenhum dos dois merecia. Naquela noite, escreveu uma mensagem para ela. Não era longa. Agradeceu pelos anos que compartilharam, pela paciência, pelo cuidado. Pediu perdão, não por quem era, mas por não ter sido honesto antes. Terminou dizendo que torcia para que ambos encontrassem paz, mesmo que em caminhos diferentes. Não esperou resposta. Apenas apagou a tela e fechou os olhos. No dia seguinte, Daniel sugeriu que fossem conhecer uma trilha próxima, com vista para o mar. Subiram juntos, em silêncio. O caminho era íngreme, mas a vista compensava. Lá de cima, viram as ondas batendo nas pedras, as gaivotas riscando o céu, o sol surgindo entre nuvens dispersas. Miguel respirou fundo. Aquela imagem parecia um símbolo do que sentia por dentro, leveza misturada com força. A vida acontecendo, sem pressa, mas com presença. Nos dias seguintes, Miguel ficou mais tempo na vila. Não definiu uma data para partir. Daniel também não perguntava. Dividiam o cotidiano de forma simples, caminhadas, refeições, silêncio partilhado. Aos poucos, o desconforto deu lugar à intimidade. Mas uma intimidade serena, sem urgência, sem exigência. Miguel sabia que, em algum momento, precisaria tomar decisões práticas. Onde moraria, o que faria com o trabalho, como explicaria a familiares. Mas, por enquanto, permitia-se apenas ser. Pela primeira vez, não se sentia errado. Nem incompleto. Sentia-se verdadeiro. Recebeu uma mensagem de um antigo amigo. Dizia: ouvi que você se separou. Se quiser conversar, estou aqui. Miguel sorriu. Percebeu que talvez não estivesse tão sozinho quanto imaginava. Que, ao se permitir mudar, também dava espaço para que outros se aproximassem. Uma semana depois, Daniel contou que voltaria à cidade por uns dias. Tinha compromissos que não podia adiar. Miguel não pediu que ficasse. Apenas agradeceu. Disse que aquele tempo juntos havia sido um presente. Daniel respondeu que queria voltar. Mas que, mesmo se não voltasse, aquilo já tinha valido a pena. Na despedida, não houve promessas, nem grandes gestos. Apenas um abraço demorado, um olhar firme e um "até logo", que carregava mais esperança do que incerteza. Miguel permaneceu na vila por mais alguns dias. Escreveu, caminhou, ficou em silêncio. Olhou para dentro. E, quando sentiu que era hora, voltou para a estrada. Mas agora, não como quem foge. Voltou como quem sabe para onde vai, mesmo que ainda não tenha todas as respostas. Ao passar pela mesma curva onde, meses antes, havia parado sentindo-se perdido, sorriu. Não porque tudo estivesse resolvido, mas porque agora carregava consigo uma verdade que antes evitava. Miguel finalmente havia entendido: o recomeço não era o fim. Era o início de uma vida onde ele não precisava mais se esconder. Onde podia ser inteiro. Onde podia, enfim, ser ele mesmo.